Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar? Sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Você conhece alguém que tem talento, tem potencial, tem uma vida boa, tem êxito, tem sucesso e ainda assim a pessoa não consegue enxergar? Talvez você já viveu um momento assim de falar, eu não consigo entender porque parece que está tudo tão mal, sendo que tudo está bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje, refletindo um pouco sobre a vida de um dos maiores profetas do Velho Testamento. Mas antes, deixa seu joinha, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe, nos ajuda esse canal a crescer. Pela graça de Deus, a gente tem alcançado muitas pessoas e podemos chegar além com a sua ajuda. Não se esquece também de se inscrever no nosso Instagram, pelo Rei e pelo Reino, e acompanhar no Spotify, caso você prefira ouvir apenas os áudios. Guto Parisi. Vamos à reflexão depois da vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A nossa reflexão de hoje está baseada no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 8. É uma história conhecida do profeta Elias, um dos principais profetas, se não o principal profeta do Velho Testamento. E essa história é muito interessante. Eu vou ler, contextualizar e a gente vai fazer a nossa reflexão. Acompanha comigo. Ali ele entrou em uma caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: Saia e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um sussurro suave. Esse texto é muito interessante. O profeta Elias viveu algumas experiências profundas. Ele entra na história bíblica sem muita explicação, mas ao entrar ele confronta o rei e ele profetiza seca. E por 3 anos e meio, não choveu naquela terra. Além disso, Elias, ele foi alimentado por corvos. Ele estava numa região desértica e corvos traziam alimento. Um monte de fatos sobrenaturais acompanhavam a vida desse homem. Esse homem chega a uma cidade, ele realiza, através da vida dele, Deus realiza um milagre de multiplicar o azeite e a farinha de uma viúva. Ele ressuscita o filho de uma viúva que havia morrido. Ele volta, anos depois, diante daquele rei e daquelas pessoas, confrontar 450 profetas de um falso Deus, mais 400 profetas de uma outra deusa, e nesse processo todo, ele enfrenta, confronta, Deus responde, vem o fogo, consome a oferta do holocausto, ele vence aquela discussão através do poder de Deus, volta a chover por um comando da sua voz, Deus o capacita a correr além da carruagem do rei, ele sai caminhando, anjos o alimentam e diante dessa alimentação que o anjo traz, ele caminha por 40 dias, ou seja, diversos fatos sobrenaturais acompanham a vida do profeta Elias. Ele é um homem ousado e usado, mas diante desse cenário todo, a rainha Jezabel ameaça de morte Elias. Elias há poucos dias ali tinha enfrentado 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas da deusa Azerá, e ele não temeu. Mas, diante de uma ameaça de morte, ele fica assustado e foge. Ele cai numa depressão, talvez. Eu não sou psicólogo para fazer julgamento, mas ele se atemoriza e foge. Nessa fuga, ainda assim, Deus age de maneira sobrenatural e vai cuidando de Elias e vai trazendo provisão, vai trazendo sustento,
Mas Elias se esconde numa caverna. Elias estava literalmente numa caverna, mas o coração dele, a alma dele também estava numa caverna. E Deus fala com ele de forma audível, manda ele sair da caverna, ele sai e Deus pergunta o que ele está fazendo ali. E o recado de Elias para Deus é muito claro: eu estou sozinho, eu estou abandonado, todo mundo deu as costas e me largou, e a minha vida está ameaçada. É interessante, se não curioso, você pensar que Elias viveu e Deus realizou através da vida dele feitos grandiosos, mas ainda assim ele teme a ponto de se esconder. E essa passagem, que para mim é o ponto culminante da vida de Elias, há um diálogo entre Elias e Deus Deus fala: vem para fora que eu quero te mostrar algumas coisas. E vem fogo, e vem vento, e vem terremoto. E muito provavelmente a gente pensa: Deus vai se mostrar nessas manifestações poderosas e vai mostrar o seu grande poder para que Elias não tenha medo. Mas nessas 3 manifestações a Bíblia deixa claro que Deus não estava presente ali. E de repente, após todo esse barulho, todo esse movimento, vem uma brisa suave. E Elias é chamado de volta a sair da caverna e Deus começa a falar com ele, dizendo que não havia somente ele, haviam outros homens de Deus que estavam permanecendo, havia um remanescente fiel. Havia também um encorajamento da parte de Deus e uma missão da parte de Deus para que Elias voltasse e continuasse o seu chamado. É interessante que o cenário não mudou, o cenário continuou mesmo. O que era caótico continuou caótico e o que já estava resolvido continuou resolvido. Mas Elias se encheu de encorajamento, não pelo fogo, não pelo vento forte, não pelo terremoto, mas pela brisa suave de Deus que tocou o coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Essa palavra já falou comigo diversas vezes e vem falando novamente, porque tem momentos na vida que você olha e fala: tá tudo perdido, não consigo encontrar solução, não consigo enxergar resposta. E Deus, ele vem e te mostra. Elias não conseguia enxergar solução para o problema que o coração dele estava vivendo. Mas, se fizer um recapitula, olhar para trás, Elias poderia fazer uma lista de tantas coisas ele já havia vivido com Deus e em Deus. E o meu convite, a minha pergunta para você e para mim também é essa: faça uma lista daquilo que você já experimentou em Deus, das experiências, das respostas que Deus já te trouxe. Tem uma música muito antiga que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma dize-as de uma vez e você vai ficar surpreso com quanto Deus já fez. Elias talvez tinha esquecido de tudo aquilo, ou a dor, a angústia e o medo estavam tão grande que ele não conseguia se lembrar das experiências com Deus. Ele precisava de uma manifestação poderosa de Deus. E Deus vem quebrando todas as ideias, quebrando todas as expectativas e mostra que tem poder de fogo, tem poder de vento, tem poder de terremoto, mas é num sopro suave que Deus fala com Elias. E é nesse sopro que muitas vezes Deus falou no meu coração. Eu estava esperando uma manifestação de Deus, uma resposta de Deus de uma forma, e ele num sussurro na minha alma me disse: eu estou com você, você não está sozinho. Elias também tinha uma interpretação errada. Ele achou que era o único que ainda estava fiel, mas Deus disse que havia um remanescente fiel. E Elias entende que ele tem que voltar e recomeçar a sua missão, continuar na caminhada. E esse é o objetivo desse vídeo. É mostrar para você que sim, lutas, problemas virão, mas faça um recapitula de tudo que você já viveu em Deus. E eu tenho certeza que você vai ter uma lista imensa de motivos para agradecer. Pense também que às vezes você está esperando uma resposta de uma forma estrondosa e barulhenta e Deus está soprando suavemente no seu coração uma resposta dizendo: eu estou com você. E se você achar que está sozinho, saiba, outros e outras fiéis a Deus permaneceram na caminhada. Essa é a mensagem de hoje. Há um convite de Deus: não desista, não abandone a sua jornada, reconecte-se com o seu chamado e continue a caminhada, porque Deus está comigo,
Deus está com você. E é esta mensagem de encorajamento que eu quero trazer para a sua vida. Que Deus abençoe a sua missão, que Deus abençoe a sua vida. E se você foi tocada por Deus através dessas palavras, compartilhe com alguém. Ajude esse estímulo, essa mensagem, esse encorajamento a chegar em mais corações. É o meu convite, é o meu pedido para você. Que Deus te abençoe pelo Rei e pelo Reino.